Entre um clássico e um projeto recente, a Hora de Baco está em Vindimas, no Alentejo, na Tapada dos Chaves e nas Altas Quintas. Com a ajuda de um enólogo, decifra-se o significado da expressão terroir. Todos os anos, por esta altura, as adegas conhecem uma azáfama muito particular. Estamos em época de vindimas e hoje aqui no Alentejo. Venha daí comigo. No final de um verão que tem pregado muitas partidas aos viticultores de norte a sul do país, no Alentejo parece ter finalmente chegado a alegria das vindimas. Sob proteção da Serra de São Mamede, estas são as vinhas das Altas Quintas. O projeto foi iniciado há 3 anos, depois do atual produtor ter vendido a herdade do Perdigão e optado por este novo projeto. Estava numa zona que não estava da zona de mercado, estava à beira da zona de mercado, estava na zona regional. Havia outra parte que me levava, que esta quinta já há uns anos, que andava atrás dela. Além de estar no coração da zona de mercado, adorava esta paisagem, esta planície que temos aqui, numa altitude destas, quer dizer, toda essa zona era uma zona que me encantava. E encantava-me porquê? Porto Alegre já tinha fama de ter bons vinhos, mas ainda não achava que ele ainda não tinha aquele vinho, e a ideia foi vir fazer o melhor que a gente soubesse, portanto, atirar para a qualidade, nas uvas, para depois conseguirmos fazer o vinho que temos, o vinho que se pretende que saia. E foi sempre a atirar para a qualidade, e a razão a mudança teve a ver com essa parte. O Gostado da Quinta está no coração da zona de mercado, mas sobretudo a Quinta. E depois aquele bichinho que trabalha, que a gente depois, quando já somos assim mais velhotes, começamos a entrar nestas coisas, já de coração, já não. A paixão, já a paixão, já entra de toda a maneira, já quer é fazer vinho, e o vinho é uma coisa que me fascina. Ainda a dar os primeiros passos, o projeto Altas Quintas quer desenvolver a produção de vinho a par do enoturismo. Por isso, já estão pensadas 2 unidades de alojamento, um turismo de habitação e um hotel rural. Isto está composto com 2 quintas, Quinta da Gajarinha e Quinta da Água Soto. E na Quinta da Gajarinha, as duas, como estamos dentro do parque, estão as duas classificadas aqui na zona, e aqui embaixo íamos fazer turismo de habitação para ligar com o enoturismo. Na Quinta de Cima estávamos a pensar e está a correr, um hotel rural em espaço rural. Portanto, a Quinta tem dimensões, temos muita água, está sempre à espera de fazermos bem um spa, uma coisa maluca para Deus a natureza. Portanto, é natural que vá, e para depois ter peso para conseguir, porque o enoturismo só é simpático, mas depois é mais os fins de semana. E a gente tem que arranjar a maneira de ver se consegue ter já durante a semana, porque o Alentejo tem que ser bem trabalhado para termos durante a semana. Porque senão, há fins de semana que não há alojamentos. E depois, durante a semana, estamos todos às moscas, que temos que preparar as coisas de modo a que isso caia um bocadinho mais durante a semana. E para isso é preciso mais quartos, porque 10 quartos de um turismo de habitação é pouco. Convinha sempre ter mais alguma coisa para conseguir carregar mais um bocadinho. E isso é o que vamos fazer. Os vinhos Altas Quintas estão presentes no mercado desde 2005. Nesta fase, a estratégia consiste em consolidar a marca e fidelizar consumidores. Nós não trabalhamos para todos os consumidores, nós não temos problemas que alguns consumidores digam não gostam dos nossos vinhos, mas nós queremos desafiá-los e queremos constituir aqueles consumidores que adoram Altas Quintas. Porque queremos que cada vinho nosso seja diferente, seja um desafio, seja algo que não seja apenas mais um bom vinho. Já não é suficiente ser apenas mais um bom vinho. Elas têm que trazer novas experiências ao consumidor. E tem sido essa a nossa estratégia. Ou seja, tentar comunicar isso, de tentar que a marca tenha esses valores. E tentar construir uma marca não é fazer um nome de vinho. Porque nomes há muitos, marcas há poucas. Nomes identificam, marcas transportam valores, transportam o que somos, o que queremos, qual é a nossa cultura e qual é a nossa personalidade. E é isso que nós queremos, ao longo destes próximos anos, construir essa marca e que essa marca seja uma garantia para o consumidor de que, quando prova Altas Quintas, está à espera de uma surpresa. Que não é o Alentejo que ele está à espera. E é por aí que nós temos de tentar construir a marca. Atualmente saem para o mercado nacional 150 mil garrafas ano de Altas Quintas. Com o aumento da área de vinha em 10 hectares,
O objetivo a médio prazo serão as 200 mil. Temos cerca de 800 pontos de venda onde o vinho está. Estamos em mais de 700 restaurantes deste país e estamos em praticamente todas as garrafeiras deste país. Se não estou em erro, os últimos números apontavam para 150 garrafeiras, não há muito mais neste país. E, portanto, em termos de distribuição daquilo que tem a ver com o canal Horeca e da garrafeira, a distribuição está praticamente completa naquilo que é relevante. Okay? Por isso avançámos para outros mercados, não é? E começámos este ano a avançar para outros mercados. As vinhas de Altas Quintas estão plantadas a 600 metros de altitude, num ambiente com características menos comuns ao Alentejo mais típico. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm que perceber o que é que produz diferença nos seus vinhos, o que é que faz com que os seus vinhos tenham aromas, sabores diferentes. E aqui, claramente, é termos um planalto que reproduz o Alentejo, mas que está a 600 metros de altitude e, portanto, nos permite ter um conjunto de taninos, um conjunto de aromas, de frescura, que no outro lado é impossível de obter. Na montra de vinhos, a prioridade é dada aos tintos, segmentados em diferentes patamares. O primeiro vinho é o Crescendo, não foi o primeiro a ser lançado, mas é o Altas Quintas Crescendo, que é um vinho que nós queremos que traduza o caráter de Altas Quintas, mas digamos que é um vinho mais abrangente, um vinho capaz de dar prazer a mais gente, no maior número de circunstâncias. E depois aquele que foi o primeiro a ser lançado, e de certa forma é o ícone da casa nesta altura, que é o Altas Quintas Colheita, que traduz bem aquilo que é o aragonês, a trincadária e o alicante. É um vinho extremamente complexo, com um estágio de madeira muito bem definido, onde a questão da altitude está presente, porque não vale a pena nós dizermos que temos uma vinha a 600 metros de altitude se depois não fomos capazes de demonstrar dentro do copo. E, portanto, o Altas Quintas mostra claramente isso. E depois temos algumas refinações, se quiser, porque temos um Altas Quintas Reserva, onde a concentração subiu claramente, é um vinho para ocasiões muito especiais, e ainda temos algumas surpresas para mostrar da colheita de 2004 que ainda não colocámos no mercado. Continua a usar as castas tradicionais alentejanas? A base aqui são as castas tradicionais alentejanas, o aragonês e a trincadeira, com algum alicante, mas depois temos algumas pequenas percentagens de outras castas, como o Shiraz, o Cabernet Sauvignon, o Alforcheiro, que nos vão permitir ter mais sal e pimenta no meio disto tudo e fazer mais algumas brincadeiras sérias, como é óbvio, aqui pelo meio. Mas aquilo que marca muitíssimo os vinhos aqui são estas duas castas, a trincadeira e o aragonês, mas é preciso perceber que o aragonês aqui da Serra de São Mamede e a trincadeira da Serra de São Mamede têm características diferentes daquelas que nós normalmente encontramos no resto do Alentejo e por isso tornam de facto estes vinhos com um caráter muito especial e diferenciado. Além dos tintos, Altas Quintas produz um rosé e para breve está previsto o lançamento de um branco. Sempre houve uma grande tradição de brancos também aqui na região demarcada de Porto Alegre. Não tanto com as castas mais típicas do sul do Alentejo, mas sobretudo mais com os arintos. E nós aqui adicionámos um pouquinho mais de diferença aos arintos com o verdalho, que era uma casta que não existia aqui, mas que eu acho que vai muito bem a esta altitude e, portanto, os nossos brancos vão ser construídos a partir dos arintos e dos verdalhos e vão ser vinhos que têm que ter também um caráter distinto e diferente como os tintos. Ou como o rosé, porque também temos um rosé de diferença aqui pelo meio, que também tem gerado alguma polémica salutar, que eu acho que é extremamente interessante. Os vinhos Altas Quintas têm preços entre os 9 e os 30 euros. Ainda em Porto Alegre, é a altura de conhecer um clássico alentejano, a Tapada dos Chaves. Que eram 12 hectares de vinha, com esta tapada de muros, por isso se chamava Tapada, dos Chaves, que era um homem, o antigo proprietário, que vendeu à família Roseta no princípio do século XX, que foi muito explorada pelo Sr. Roseta e que foi herdada mais tarde pela esposa de São Manuel Fino, Dona Gertrude Fino, uma senhora que tem uma idade avançada e uma senhora que muito sabia sobre vinho, sobre a cultura de vinho, que soube muito bem fazer a divulgação do seu Tapada dos Chaves em Lisboa e no estrangeiro e, portanto, que foi realmente uma passagem excepcional, mas de muito respeito, de muita consideração. Portanto, a Tapada dos Chaves foi um símbolo sempre para toda a região alentejana, com marca registada muito cedo, com um nome frangoneiro, com outros nomes, mas que, efetivamente, com um rótulo muito clássico que se mantém quase há 50 anos. Há 11 anos, a Tapada dos Chaves mudou de mãos. Foi adquirida pelo grupo Morganheira, mais conhecido pela produção de espumantes. E viemos aqui, ficamos um pouco seduzidos,
provámos os vinhos, vimos que tinha algumas condições, especialmente os brancos, para champanizar, o que fizemos desde logo, com muito sucesso, e daí até o negócio foi realmente muito rápido e as coisas correram bem e funcionaram bem. E a partir daí mantivemos a empresa com os seus vinhos tradicionais, mantivemos a empresa com a mesma filosofia de que é preciso alguns anos de garrafa e temos-la mantido para que a rusticidade do Alentejo e a qualidade do Alentejo sobressaia e que dê a possibilidade a muita gente que conhecia os antigos vinhos alentejanos continuar a preferir. A tal filosofia é desde logo traduzida pelo estágio longo dos vinhos da Tapada dos Chaves. Nunca menos de 3 a 4 anos de garrafa, portanto 5 anos de colheita. Era uma tradição da Tapada dos Chaves. Como sabe, isto é um microclima que existe aqui junto da Serra de São Mamed. Os solos são diferentes do resto alentejano, isto é norte alentejano. Tem um clima com mais umidade e os vinhos, por natureza, têm um pouco mais de acidez. É óbvio que requerem um pouco mais de garrafa e de tempo em garrafa. E isso continua a funcionar bem? Continua a funcionar. E é assim que funciona e não queremos funcionar de outra maneira. A Tapada dos Chaves conta 50 hectares de vinha. Uma parcela é das mais antigas do Alentejo, com vinhas que ultrapassam os 80 anos. 2 castas típicas alentejanas, Trincadeira e Aragonês, são as mais plantadas. A produção anual é de pouco mais de 100 mil garrafas, com destaque para os mercados da Grande Lisboa e do Brasil. Neste momento temos um espumante e um vinho branco DOC. Temos reservas, que eram os vinhos tradicionais, Tapada de Chaves reserva, que efetivamente fomos melhorando, retirando a parte do vinho que nós entendíamos que seria um bom regional e criamos o Almejanda. O Almejanda que vai neste momento mudar de imagem também. E alguns prémios que temos tido e algumas menções de qualidade, efetivamente obrigaram-nos a criar também um prémio 2002, que foi o melhor vinho do Alentejo 2002. Temos 2 marcas ainda que estão para sair para o mercado, que é o Dédalo e o Porta Nobre. Essas 2 são novidades? São novidades. Essas 2 são novidades. Sim, prémio também. Temos o Vinhas Velhas, que é feito só das nossas vinhas com mais de 80 anos. Lançado desde que o grupo Morganheira adquiriu a Tapada dos Chaves, o espumante que por aqui é produzido esgota rapidamente. As características que possui resultam das castas antigas que lhe dão origem e do clima mais fresco da Serra de São Mamed. As características são dadas exatamente pelas castas muito antigas, Alba, Roupeiro, Fernão Pires, das nossas vinhas velhas, vinificado muito cedo. Como sabe, os solos aqui dão uma acidez bastante forte ao vinho e vindimado com um tempo muito precoce, dá uns produtos bem ácidos, pouco teor alcoólico e que resulta numa combinação de aromas e de qualidade excepcional. Que comparação é que se poderá fazer entre o Tapada dos Chaves, já bem conhecido do público, não é? E o Morganheira, esse muito mais conhecido ainda? Não tem grande comparação. Se calhar o nosso know-how, a nossa especificidade de fazer grandes espumantes na Morganheira ajudou-nos a chegar cá e ver a possibilidade de fazer bons e grandes espumantes. Com a tal vinificação muito cedo, com uma preparação muito atempada e com uma maturação muito apertada para que no momento exato, no mesmo dia, se fizesse todo o vinho para champanizar, deu-nos essa possibilidade, com a garantia de serem castas muito antigas, o Alba, o Roupeiro, o Fernão Pires, videiras com 80 anos, têm a sua característica e a sua fundamentação, especialmente no setor de acidez, que garantia que desse um bom produto. Essa garantia veio ao de cima e mantemos-la. Na gama de vinhos tintos, o Tapada dos Chaves Reserva é dos mais apreciados. É um vinho feito com as várias castas, com alguma mistura de vinhas velhas e com vinhas mais ou menos com 25 anos, em que a Trincadeira e o Aragonês são exatamente quase 90% da sua composição. Excelente produto. É um tinto muito especial porque ele está em Couvaison, isto é, está com a película mais ou menos até finais de novembro. Isto é uma prática muito pouco usada em Portugal.
mas muito utilizada lá fora, especialmente em Bordeaux, e que efetivamente nos dá a garantia de quando vai para a Madeira, ele já vai um vinho bem feito, um vinho muito saboroso, com todos os seus aromas, com toda a qualidade que a película lhe dá, e é óbvio que depois, passando em Madeira Nova como passa, é um vinho diferente. É uma forma diferente de vinificar que nós temos vindo a praticar e a manter a tradição que se fazia nesta casa. Os preços dos vinhos Tapada dos Chaves variam entre os 6 e os 30 euros. Em breve, 2 novas referências vão ser lançadas no mercado. Estamos no mercado brasileiro em força, quase que uma exigência do mercado, e para diversificarmos exatamente algumas das características que nós podíamos impor a um vinho tradicional como o Alentejano. Talvez viradas para um público mais jovem? Exatamente. É importante hoje em dia, não é? É, porque o Tapada de Chaves é visto como efetivamente um vinho muito tradicional, muito rústico, muito alentejano, e dando novas marcas, mas sabendo que é da Tapada de Chaves, é uma qualidade, mas exatamente para pessoas mais novas, mais jovens, para vender um vinho se calhar mais jovem também. A par do lançamento de novas referências, a Tapada dos Chaves iniciou um estudo que prevê a criação de uma unidade de turismo rural. Esta semana, 2 vinhos do Alentejo, um branco e um tinto. Da zona da Vidigueira, a família Jorgensen, Cortes de Cima, que nos tem habituado a belíssimos vinhos tintos, prova que também sabe fazer bons vinhos brancos, aqui a partir da casta Antão Vaz, uma casta de excelência no Alentejo. Neste caso, um vinho já da colheita de 2003, mas que está belíssimo, pleno de aromas, cheio de frescura, uma curiosidade para muitos, mas uma certeza para aqueles que gostam de bons vinhos alentejanos. Uma boa rafeira custará cerca de 14 euros. Da zona da Serra de São Mamede, Porto Alegre, um projeto pessoal de Rui Reguinga, um enólogo de referência, e que nos propõe o Terrenos 2004, um vinho tinto poderoso, feito a partir de uvas de vinhas muito velhas, de 80 e mais anos, as castas misturadas, as grandes castas alentejanas e algumas outras misturadas, um vinho muito encorpado, cheio de cor, com muito aroma, um vinho que deve ser aberto com muita antecedência, mas que está aqui ainda para durar muitos anos. E são 14 graus lá dentro. Uma boa garrafeira custará cerca de 25 euros. Os mais atentos ao mundo do vinho certamente já se depararam com uma expressão muito usada por produtores e enólogos: terroir. O que pretende transmitir esta expressão? Portanto, é uma palavra francesa e que identifica o lugar onde um determinado vinho tem origem. É evidentemente que esse lugar tem um determinado tipo de solo, onde as vinhas estão plantadas, portanto, esse solo vai influenciar a qualidade da uva, o clima também vai influenciar essa mesma uva, são aquilo que nós chamamos as condições edafoclimáticas, que influenciam as características de uma determinada uva, que evidentemente vão ser influenciadas para determinado tipo de vinho. Os franceses têm utilizado a expressão terroir há imensos anos como uma estratégia de marketing para identificar a diferenciação dos seus vinhos. Existe, inclusivamente, alguns vinhos franceses em que as parcelas são vizinhos, pegam uma com a outra e eles identificam características diferentes nos vinhos e atribuem isso ao próprio terroir. Estratégia ou não de marketing, o terroir deixou de ser uma expressão apenas conotada com a produção de vinho em França. Até novos produtores, como Argentina, Chile, Califórnia ou Austrália, começam aos poucos a referir-se ao terroir. O próprio Novo Mundo já está a utilizar a estratégia de marketing do terroir para diferenciar os seus vinhos. Portanto, já começamos a ver um single vineyard, alguns vinhos produzidos do Novo Mundo, que tem o nome da vinha ou tem o nome da parcela, e portanto são estratégias que estão a começar a ser utilizadas pelo Novo Mundo, e eu acho que nós, onde estamos, e estamos na Europa, e estamos num país onde de facto tem diferenciações muito grandes de terroir, devemos utilizá-lo. Agora, cuidado, temos que utilizar e temos que ter a preocupação de fazer sempre um bom vinho, ter um bom produto para o consumidor e nunca utilizar essa estratégia de marketing como para dizer que o meu vinho está desequilibrado porque é do terroir. Do mesmo modo, será legítimo que 2 produtores com terrenos apenas separados por escassos metros defendam terroirs específicos? Ou essa será mais uma estratégia de marketing?
eu acho que pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer existirem dois tipos de solos em duas vinhas que são próximas uma da outra. Isso é bem possível. Basta um solo ser granítico, outro ser de xisto. E existem alguns lugares em Portugal onde isso existe transição de xisto para granito. Existem algumas vinhas implantadas nestes tipos de solos, e quem diz este tipo de solos diz outros tipos de solos. Evidentemente também a exposição solar, que há pouco não falei, mas a exposição, se um está a norte, outro está a sul, ou está a este, são exposições diferentes, também vão influenciar as características. Portanto, eu julgo que isso pode ser assim mesmo. Pode haver duas quintas próximas uma da outra e que tenham vinhos com características diferentes. Agora, o que também não pode ser utilizado é a estratégia de marketing do terroir para desculpar, entre aspas, alguns defeitos que o vinho tenha. Portanto, eu já tenho provado alguns vinhos que nitidamente estão marcados por algum defeito ou por algum desvio na vinificação, e isso é atribuído que isto é a característica do meu terroir. Eu acho é que, essencialmente, o consumidor merece ter um bom vinho no copo. Vamos começar por aqui. Isso é muito importante. Que o vinho seja bom. A partir daí, eu julgo que é muito importante também que esse vinho mostre a sua origem. E cada vez mais é por aí que nós, em Portugal, com uma diferenciação climática e de relevo e tipo de solos que temos em Portugal, que nos conseguimos diferenciar dos vinhos do Novo Mundo. Num mesmo país, como Portugal, e numa mesma região, como o Alentejo, é sempre possível encontrar diferentes terroirs. E dentro do mesmo Alentejo, podemos ter uma zona do sul do Alentejo de planície, com características de solo e de clima completamente distintas, onde estamos agora aqui, na zona do Alto Alentejo, uma zona de serra, de montanha, com solos de granito e xisto. Portanto, dentro da mesma região, existem diferentes terroirs, existem grandes diferenciações do terroir, sem dúvida nenhuma. Eu dou o exemplo do Alentejo, podia dar do Douro, ou do Dão, ou do Ribatejo, ou Extremadura. Solo e clima, os dois fatores essenciais que, em conjunto, constituem o tal terroir. No final do programa de hoje, vou sentar-me aqui à mesa da Casa do Bacalhau, em Lisboa, com o seu proprietário, José Gonçalves, a quem vou perguntar porquê uma casa onde praticamente só se serve bacalhau. Esta pergunta porque é um restaurante temático, portanto, essencialmente temático, dedicado ao bacalhau. O bacalhau é, como todos sabemos, a comida de excelência dos portugueses e, portanto, como não há grande oferta deste tipo de cozinha específica, temática, em Portugal, decidimos abrir, de facto, um restaurante dedicado ao fiel amigo. E tem corrido bem, já lá vão uns anos. E tem corrido bem, já temos 5 anos de atividade, tem corrido razoavelmente bem e estamos contentes, estamos satisfeitos com a progressão do restaurante. E dos vários pratos de bacalhau. E dos vários pratos de bacalhau que temos mudado regularmente, portanto, de ano a ano fazemos uma alteração de carta, tiramos 3 pratos, metemos 3 receitas novas, vamos mudando para que também o cliente não se canse sempre com as mesmas receitas, não é? De muitas das receitas, nós gostaríamos de as provar todas, não é de as propor todas, mas é impossível. Qual foi o prato que nos escolheu? Olha, elas são quase 30 neste momento que estão na carta. Esta é um bacalhau com couve e palmira. É assim que nós lhe chamamos. É composto de 4 lombinhos de bacalhau, só mesmo, portanto, a parte do lombo da posta do bacalhau, que é enrolado em couve portuguesa, portanto, crua, e vai ao forno. Vai ao forno, depois de estar no forno, leva o azeite quente a ferver, azeite e alho, e é servida com batata a morro, como podem ver o prato que está aqui em cima desta mesa, não é? Portanto, coisas simples, aromas fantásticos, não é? Aromas fantásticos. O bacalhau, por si só, é de elevada qualidade, pelo menos isto passo a publicidade, que não é publicidade nenhuma, mas é o melhor que nós conseguimos encontrar e, portanto, dá de facto a qualidade aos pratos que nós servimos aqui no restaurante. Para acompanhar este bacalhau, e que poderia acompanhar muitos outros desta vasta carta deste aqui do restaurante Casa do Bacalhau, vou propor um vinho do Douro, um tinto do Douro. Neste caso, um Quinta de la Rosa Reserva 2004.
Jorge Moreira a fazer um grande vinho tinto no Douro, bem conhecido, um vinho muito encorpado, um vinho pleno de aromas, ainda um bocado duro, aquilo que se diz forte e feio, um vinho típico do Douro, do Cimacorgo, que vai durar ainda muitos anos em garrafa, mas que já nos vai dar grande prazer a acompanhar este bacalhau. Despeço-me até ao próximo programa. A vossa saúde.